gente poderia começar com uma referência de 2018, que é a eleição mais recente, onde a gente teve uma grande disseminação de fake news, mas eu vou remeter a 4 anos antes, quando a gente teve uma das eleições mais sujas da história nessa produção, que foi, por exemplo, o segundo turno de Dilma e Aécio pelas eleições presidenciais do Brasil. Lá é possível considerar que já era um ponto de partida para a força que as fake news tomaram nas eleições posteriores? Eu te diria que... Obrigado, querido. Um prazer falar contigo, Wallace. Eu te diria que ali foi o embrião. No primeiro livro, no Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI, eu dou conta de que eu acredito que 2014 foi o que eu chamo de entropia da questão da derrocada sociopolítica que o Brasil viveria na década seguinte. O que é a entropia? A entropia é uma medida da termodinâmica que mede de forma muito resumida um ponto no qual um determinado processo, reação se inicia e que vai mudar determinado contexto. 2014, quando Aécio Neves e boa parte da direita liberal não aceitam a derrota e começam a estimular esse contra-ataque, o questionamento com o que vinha acontecendo, sobretudo no ano anterior, com as jornadas de junho, isso agudiza os ânimos, acirra os ânimos para o que viria a ser o que aconteceu em 2018, no que diz respeito à utilização de notícias falsas. Porque de muitas maneiras a direita liberal começou a utilizar esse tipo de parâmetro já naquela ocasião para atingir o Partido dos Trabalhadores, para atingir a Dilma Rousseff e para atingir principalmente a imagem do Lula. Isso deu certo, sem dúvida. A Dilma foi destituída, o Lula foi preso, em ampla medida, como o próprio STF reconheceu, com base no uso de notícias falsas. Mas para muito além, Wallace, de acertar apenas o Partido dos Trabalhadores, a Dilma e o Lula, essa abordagem acertou a própria política institucional de forma mais ampla, da onde surge a sensação de antissistema. Então, um dos principais pontos das notícias falsas, das fake news, é que elas geram descrédito. A sensação de forma mais ampla que a população tem é de se sentir perdida, de não saber exatamente o que é fato e o que é mentira, e isso gera um descrédito no sentido de que eu não quero mais participar disso, porque eu não tenho propriedade para entender exatamente o que está acontecendo. Então, naquela ocasião, já em 2014, você tem, principalmente a partir de 2010 e entre 2013 e 2014, a popularização dos smartphones. Então, o que antes era informado através do jornalismo profissional, e eu não tenho a pretensão de... Eu sou jornalista, mas eu não tenho aqui a pretensão de dizer que o jornalismo profissional é o senhor da isento. razão, exatamente, ou é o senhor da razão, ou é isento, ou não comete erros, ou não tem um nível de parcialidade mesmo, defende determinada proposta. Agora, sem dúvida o jornalismo profissional, ele é muito mais sério, ele é muito mais criterioso e ele está muito mais preparado para informar com propriedade do que quando você tem pessoas que estão dispostas a usar essas novas tecnologias de forma a avançar desinformação de maneira deliberada, que é o que acontece principalmente a partir dessa época. Então, com essa popularização dos smartphones, a sociedade de forma mais ampla, sobretudo as camadas mais jovens, ganham mais protagonismo, passam a interagir na vida social com maior ênfase e passam a questionar todo o modelo de sociabilidade, principalmente considerando aí a forma como a democracia liberal está organizada. Percebendo isso, boa parte dos atores políticos começam a apostar enfaticamente na produção de notícia falsa, principalmente de notícias falsas que dê conta de remeter a uma expressão histórica e cultural do desenvolvimento brasileiro. Então,
principalmente coisas que vêm, como eu te disse, desde o legado Brasil colônia, Brasil império, quem tem que mandar no mundo são homens, brancos, heterossexuais, notícias falsas que remetam a esse tipo de coisa e que usem as emoções muito mais do que a racionalidade para mexer com a pauta sociopolítica da nação. Esse é um pouco do cenário que eu vejo que começa em 2014, atinge o ápice em 2018 e ainda está presente em 2022, sem dúvida. As notícias falsas, apesar de não ter a mesma eficácia que teve em 2018, ainda serão partes integrantes do jogo político que a gente vê para essas eleições. Perfeito. Você lança agora uma obra chamada Sobre Perdas e Danos, Negacionismo, Lawfare e o Neofascismo no Brasil. Perdão. Lawfare é um termo que chama a atenção aos mais leigos que não tenham hábito com esse termo, mas ele está diretamente ligado a essa criação, essa relação entre as fake news e o escarnecimento de figuras públicas. Eu gostaria de entender o que é o Lawfare e como ele se aplica, por exemplo, no nosso dia a dia. Perfeito. O Lawfare é a união desses dois termos em inglês, law, que significa lei, e warfare, que quer dizer guerra. Então, de uma forma muito resumida, quer dizer o uso estratégico do direito a fim de deslegitimar, de acabar com um adversário, seja político, seja econômico, em qualquer seara da vida social, não única e exclusivamente na política. Ou seja, é utilizar a prática do direito para acabar com um eventual adversário ou um eventual antagonista que você tenha na tua vida. As consequências práticas são nefastas, porque de muitas maneiras você utiliza um dos pilares fundamentais que sustenta a composição da atual república para fins pessoais, obscuros, entende? Então, quando você subverte o uso da lei para o teu próprio benefício, isso desestrutura toda a composição da república. Tudo que faz com que a gente tenha saído do medievo, por exemplo, e a partir da Paz de Westfália, isso já é no século XVII, entende? A partir desse ponto, começam a se organizar ordenamentos jurídicos para dizer, veja, você não pode fazer o que você quiser. Porque eu sou mais forte, então eu pego o meu machado, dou com o meu machado na sua cabeça. E tenho razão. Exatamente. Por quê? Porque é a lei do mais forte, literalmente. Se você não pode contra-atacar na mesma medida, eu tenho razão, eu sou mais forte e você vai ter que acatar o que eu estou dizendo. Já a partir do século XVI e XVII, isso não funciona assim. Começam a se organizar ordenamentos jurídicos para dizer não é assim, não é a lei do mais forte. Existe regra, é verdade que esses ordenamentos eles vêm evoluindo, a gente está num processo civilizatório e tal. Mas desde aquela época, o uso do direito já tem a premissa de regular a vida social de uma forma harmoniosa, pelo menos. Quando você aplica a prática do lawfare, o que acontece é que essa premissa básica que a gente vem construindo há pelo menos 400, 500 anos, cai por terra. E você fica à mercê de quem é literalmente mais forte de novo. Então existem uma série de casos de lawfare ao redor do mundo. Cito 2014, você citou 2018 e estamos próximos de uma eleição no final de 2022, eleições presidenciais para governador também e outros parlamentares. E eu pergunto, é claro, é óbvio que a gente vai ter fake news e ter que enfrentá-las. Como a gente consegue fazer isso individualmente em uma época de completa desconfiança até mesmo em veículos convencionais? Talvez essa seja a reflexão fulcral do momento, Wallace. Eu te diria o seguinte, que é fomentando o pensamento crítico, que é fazendo exatamente esse tipo de debate que vocês estão propondo aqui. Veja, o organismo social, como eu te disse, ele funciona de muitas maneiras como o teu organismo físico. Quando você ministra substâncias de forma reiterada, o teu organismo físico vai desenvolvendo resistência. Se você toma antibióticos, ou qualquer droga, eventualmente, que você utilize, o teu organismo vai desenvolvendo resistência a essa substância. Com o organismo social,
é exatamente a mesma coisa. Quando você faz o mesmo truque, para simplificar a conversa, de forma reiterada, os teus observadores começam a prestar atenção no que você faz para fazer o truque. Esse organismo social surgem estudos acadêmicos, surgem debates dessa ordem que você está promovendo, pesquisadores começam a redigir a respeito, enfim, começa a se desenvolver uma resistência a esse tipo de abordagem. O único caminho, como eu vejo, é investir no jornalismo profissional, de muitas maneiras fomentar pensamento crítico através desse tipo de debate que vocês estão propondo fazer aqui e catalisar essa dimensão do esclarecimento da população nacional. Porque, caso contrário, existe uma relação direta no que eu vejo, Wallace, entre notícia falsa, fake news e fragilidade intelectual da população brasileira. Quanto mais frágil intelectualmente for a população brasileira, maior é a probabilidade que essa população tenha aderência com notícias falsas dessa ordem.